Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série. E nesse vídeo vamos continuar explorando algumas funcionalidades do Geoda. Vamos aproveitar a base do Atlas de Desenvolvimento Humano disponibilizado pelo PNUD, que a gente baixou na aula passada, e construir alguns gráficos para que a gente possa entender melhor. Aqui eu tenho minha base do estado de Mato Grosso, conforme a gente fez na aula passada. Vamos dar uma olhada aqui na minha tabela de atributos. Aqui na tabela de atributos que o PNUD disponibilizou, naquela tabela que a gente agregou os dados à nossa base cartográfica, eu adicionei aqui as regiões integradas de segurança pública, são as RISPs, né? Observe que cada município pertence a uma RISP. Adicionei também uma coluna com a população desses municípios, a população estimada de 2015, uma coluna com os homicídios. Também com base nessas duas informações, eu criei uma coluna com as taxas de homicídios para cada município. Observe que tem município que não teve homicídios registrados no ano, então vai estar a taxa zero. Para que a gente possa fazer alguns gráficos e comparar e ver se existe alguma relação, né? Por exemplo, com a expectativa de vida, a questão da sobrevivência pós 60 anos, os municípios que têm altas taxas de homicídios, se tem relação com essas variáveis. Conforme a gente falou, são dezenas de variáveis que o PNUD disponibiliza para cada município brasileiro. E com base nessas informações que a gente tem na nossa tabela de atributos, da nossa base cartográfica, a gente vai realizar alguns gráficos. Observe que o primeiro passo, quando a gente vai fazer uma análise exploratória de dados, é conhecer as informações que você tem à sua disposição e verificar se essas informações conseguem, né, responder às perguntas que você formulou a respeito da sua investigação, ou seja, onde você quer chegar com aquilo. Caso contrário, você precisa verificar mais dados disponíveis. Aí você vai ter que buscar na internet, na sua base de dados que você disponibiliza aí na sua unidade, e adicionar esses dados. E aí sim você dar prosseguimento à sua análise. Feito isso, você poderá traçar um passo a passo de quais ferramentas você vai utilizar para tirar a conclusão daqueles dados. E assim ter subsídios, né, suficientes para responder algumas perguntas que você pretende com aquelas análises. Com os dados preparados para análise, vamos começar respondendo as perguntas iniciais. Para cada gráfico preparado, né, cada gráfico que a gente construir, anote os resultados e o que você conseguiu com as informações relevantes para o seu trabalho. Lembre-se de que a análise é iterativa, ou seja, as respostas às perguntas iniciais levam à formulação de novas perguntas. E isso é um ciclo, né, que muitas das vezes não termina. A grande vantagem de realizar essas análises com o Geoda é que você consegue ver esses resultados tanto no gráfico quanto no mapa. E isso facilita muito para que a gente consiga visualizar o comportamento desses dados espacialmente. E com isso vai facilitando o nosso entendimento daquelas variáveis e o seu comportamento no espaço. Por isso, entender os resultados que um gráfico gera é de suma importância para responder às suas perguntas. O primeiro gráfico que vamos realizar é o histograma. O histograma é uma ferramenta adequada quando temos dados numéricos e desejamos aprender sobre a distribuição desses dados. O objetivo é conhecer um pouco sobre os dados que estamos trabalhando e também identificar as possíveis presenças de outliers, né? Que são dados
estranhos, né, àquela informação que a base disponibiliza. E aí, com base nesses outliers, você vai ver se aquela informação é certa, se ela foi coletada corretamente ou se foi um erro, né, tanto de digitação ou realmente se aquela informação tem procedência ou não. Por essas razões, o histograma é uma das primeiras ferramentas que utilizamos na chamada análise descritiva ou análise exploratória de dados. Então vamos construir aqui vamos fechar a nossa tabela e vamos construir aqui um histograma com os dados que nós disponibilizamos. O histograma, para acessar o histograma aqui no Geoda, você vem tanto aqui no Explore ou aqui. Ele também já disponibiliza um ícone do histograma aqui, um atalho. O primeiro histograma que a gente vai construir, vamos começar com expectativa de vida. Vamos selecionar aquela variável, expectativa de vida, e vamos dar um OK. Observe que ele já abriu uma outra janela. E se a gente, conforme eu mostrei na aula passada, se a gente clicar na barra do gráfico, os municípios que pertencem àquele intervalo que o gráfico representa, né, que é a expectativa de vida. Esse gráfico que eu estou selecionado aqui, essa barra do gráfico que eu estou selecionado, é a expectativa de vida de 70,7 a 75,6 anos de vida para os moradores desses municípios que estão destacados aqui. E se a gente vir aqui na última barra do gráfico, a gente vai ver os municípios que a expectativa de vida dos moradores é maior, até 76,4 anos de vida. Feito isso, vamos entender o que esse histograma nos traduz, né? Que é a finalidade dessa aula. Então, quando você seleciona uma variável no histograma, ela vai na expectativa de vida, né? na barra horizontal, e na barra vertical são os valores que representa cada grupo desse histograma. Nós podemos observar que é uma distribuição simétrica, né? Para quem acompanhou nossas aulas do Excel, a gente já falou sobre o que é uma distribuição simétrica, uma distribuição assimétrica. Essa aqui tem uma distribuição, digamos assim, simétrica, né? A região onde a maior concentração de valores está entre os 73,1 anos de vida e os 75,6 anos de vida, né, que são essas três barras aqui. Se eu segurar, clicar na barra do gráfico e apertar a tecla Shift, eu vou selecionando somente as barras que eu quero. E observe que praticamente grande parte dos estados de Mato Grosso pertence a essas três colunas, né? Então, meus dados se concentram nesse intervalo entre 73 anos de vida e 75,6 anos de vida. Já é uma informação interessante, né? Para que a gente possa... Observe que a gente já descartou, se a gente for estudar, por exemplo, a expectativa de vida em relação à variável taxa de homicídios, por exemplo, a grande relação com certeza vai ter nesses municípios aqui, né? Porque conforme você tem uma grande incidência de crime, a sua expectativa de vida, a tendência é ser menor, né? Pelo menos essa é o que os estudos dizem, né? Mas vale a pena investigar. O centro dessa distribuição, né? O centro dela está em torno de 73,9 anos, né? Que é esse centro aqui. A dispersão dos valores ao redor da média central dos dados está entre 70,7 e 76,4 anos, né? Que é o intervalo total desse gráfico. E também é possível perceber que não existe nenhum dado estranho, né? Nenhum outlier, né? Nenhum dado assim que está discrepante com a maioria dos dados aqui. Isso já é uma informação
Ou seja, essa informação aqui é altamente confiável, né? Você pode ver que ela está dentro de uma lógica. Não tem aqueles dados abruptos, né? Tanto para cima quanto para baixo. Então, isso já nos deixa com uma confiabilidade muito maior na hora que a gente for fazer uma análise, uma interpretação. Bom, feito isso, vamos gerar um outro histograma, uma outra variável. Vamos aqui então, explore, histograma. Vamos usar aqui a taxa de homicídios. Ao clicar, então, selecionei taxa de homicídio e cliquei nela. E observe que esse histograma aqui já é completamente diferente daquele anterior. Isso aqui já não é uma distribuição simétrica, já é uma distribuição assimétrica, né? Observe que ele tem uma cauda alongada para um lado. A região onde a maior concentração de valores é entre 0 e 33,4, que eu estou falando aqui da taxa de homicídios, né? Então é 33,4 crimes por grupo de 100 mil habitantes. Então, se eu segurar a tecla Shift e clicar nessas duas colunas maiores, você observe que a grande maioria dos meus municípios pertence a duas barras do histograma, que está entre 0 e 33,4. 0 porque teve municípios que não teve homicídio nesse ano analisado, que é 2015. Então você vai ter 0 taxa de homicídios para aquele município. O centro dessa distribuição está entre 22 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, está por aqui mais ou menos, né, o centro dessa distribuição. Então observe que ele é bastante diferente do anterior. E observe também pela nossa distribuição assimétrica que os valores, a dispersão desses valores em torno da medida central é bem grande, né? Eu estou falando de uma média de 22 homicídios para cada 100 mil habitantes, que está mais ou menos nessa região. E observe que existe toda uma dispersão em torno desse valor até 116,9, né? Então é bastante acentuada a dispersão desses valores em torno da média. Esses dois histogramas nos fornecem uma grande quantidade de informações sobre o conjunto de dados que estamos analisando, além de ser um bom estudo inicial. Então é dessa forma que começamos a realizar uma análise exploratória de dados, com o objetivo de responder às perguntas e os questionamentos que temos quando queremos fazer um estudo com base em várias variáveis, se aquela informação tem relação, aquela variável tem relação com uma outra variável ou não. Então é dessa forma que nós começamos. O histograma é a primeira ferramenta que nós devemos usar para que quando a gente for analisar dados, uma análise exploratória de dados. Começa pelo histograma, porque o histograma te traduz muita informação e sem muito trabalho. Você viu que é muito simples fazer um histograma. O que você necessita é conhecer algumas ferramentas de estatística, algumas funções estatísticas que vai te traduzir esses dados em informação para o seu trabalho. No próximo vídeo nós vamos construir um gráfico de box plot e interpretar esse gráfico na prática, conforme nós fizemos aqui no histograma. Muito obrigado e até a próxima aula.